Em África, há tradições tão antigas quanto as nossas montanhas. Tradições que resistiram à colonização, à escravidão e até à modernidade. Mas há uma delas que ainda levanta perguntas, lágrimas e discussões até hoje. O alambamento, ou, como alguns chamam, o pedido, o dote. Quando um homem ama uma mulher, em muitas culturas africanas, ele não vai simplesmente até ela e diz: "Quero casar contigo". Não. Em África, o amor não é apenas entre duas pessoas, é entre duas famílias, duas histórias, duas linhagens. E o alambamento é o elo sagrado que une tudo isso. Mas há quem olhe de fora e diga: como assim? O pai está vendendo a filha? Por que pedir vacas, roupas, bebidas ou dinheiro para o casamento? Essas perguntas são legítimas, mas as respostas estão na alma do povo africano. Para entender o alambamento, é preciso sentir África, não com os olhos de quem vê, mas com o coração de quem pertence. Em África, quando um homem pede uma mulher, ele não compra, ele honra. Ele reconhece o valor de quem o criou, de quem educou aquela mulher, de quem a preparou para ser pilar de uma nova família. Mas o que acontece quando o respeito se transforma em comércio? Quando o amor vira transação? Quando o símbolo da união se transforma em moeda? É aí que o sagrado se perde. É aí que o amor sofre. Há pais que exageram, há famílias que exploram, e há homens que sentem o peso de um preço que não é amor, mas obrigação. E no meio disso tudo, há mulheres, filhas, irmãs, que se perguntam em silêncio: sou amada ou fui trocada? Hoje, neste vídeo, não vamos julgar. Vamos compreender. Vamos voltar às raízes do alambamento, descobrir o seu verdadeiro significado e entender o que em África ainda precisa ser curado. Porque o alambamento não é só tradição, é história, é identidade, é o espelho da nossa africanidade. Mas também pode ser o reflexo das nossas feridas mais antigas. Na próxima parte, vamos entrar nas aldeias, nas cidades e nas casas, onde o alambamento acontece. E vamos ouvir as vozes de quem viveu essa tradição, com amor, com dor e com orgulho. Em África, cada casamento é uma festa da vida. Quando o alambamento acontece, é como se os ancestrais sorrissem outra vez. Famílias inteiras se reúnem, o cheiro da comida invade o ar, as mulheres cantam e os homens dançam com orgulho. Ali ninguém fala em dinheiro, ali fala-se em respeito, fala-se em gratidão. O alambamento é o agradecimento de um homem à família que criou a mulher que ele ama. É o reconhecimento do tempo, do cuidado e do amor que moldaram aquela filha. Porque em África, quando nasce uma menina, nasce também uma futura mãe, uma futura guardiã da casa, uma semente de continuidade. Mas nem tudo é alegria. Há lugares onde o alambamento mudou de alma, onde o respeito virou um negócio, onde o amor tem preço. Há pais que pedem mais do que o amor pode pagar. Listas intermináveis, cabritos, galinhas, roupas caras, dinheiro e, às vezes, o noivo desiste e a moça chora sozinha no quarto, porque o amor dela foi barrado por uma exigência. E há também os que pagam tudo, não por amor, mas por orgulho, como quem compra um troféu, e depois
Tratam a mulher como posse, como algo que foi pago. Não, irmão, não, irmã. Isso não é o verdadeiro alambamento. O verdadeiro alambamento não compra, conecta, não tira valor, dá valor, não aprisiona, une. Em algumas famílias, o pedido é simples: apenas uma garrafa de vinho, um gesto simbólico e muitas bênçãos. Essas famílias entendem o que os ancestrais ensinaram, que o amor não se mede em vacas, nem em notas de dinheiro, mas no respeito entre famílias. Porque quando duas famílias se juntam em harmonia, os antepassados sorriem e os espíritos abençoam essa união. Mas se há ganância, se há imposição, os mesmos antepassados choram e o amor morre aos poucos. Então o que mudou? Porque o alambamento de antigamente era sagrado e o de hoje, às vezes, parece comércio. Na próxima parte, vamos voltar no tempo. Vamos ver como tudo começou, antes das influências estrangeiras, antes das religiões importadas, antes do dinheiro. Porque para entender o alambamento de hoje, precisamos voltar à África de ontem, onde o amor e o respeito ainda falavam a mesma língua. Muito antes de existir o dinheiro, muito antes de o homem branco chegar, já existia o alambamento, mas naquela época, ele não era uma troca de bens, era uma troca de energias. Em África, tudo tem espírito. A terra tem espírito, a água tem espírito, o casamento também tem. Quando um homem se aproximava da família da mulher, ele trazia símbolos, não preços. Pedaços de sal, colares, panos, pequenas oferendas. Cada objeto representava uma intenção espiritual. O sal simbolizava a pureza, o vinho de palma, a alegria e a vida, o pano, a proteção, e as palavras dos anciões, o poder da união. Quando o alambamento era feito, duas famílias se tornavam uma só, e o homem, ao oferecer, dizia: eu não compro a tua filha, eu peço licença para amá-la. E o pai respondia: não estás pagando por ela, estás reconhecendo o valor da minha casa. O alambamento era uma ponte espiritual, um pacto entre os vivos e os antepassados. Acreditava-se que o casamento sem alambamento era como uma árvore sem raiz, e é por isso que até hoje há casais que dizem: se não houver alambamento, os espíritos não reconhecem a união. Mas com o tempo, tudo mudou. Chegaram os colonizadores, chegaram as igrejas, chegaram as leis que não entendiam o coração africano. O que era sagrado passou a ser chamado de atraso, e o que era símbolo virou preço. Alguns começaram a vender o que antes era espiritual. A tradição perdeu-se, e a palavra alambamento passou a ter dois rostos, um de respeito e outro de comércio. Mas ainda há esperança, porque o povo africano é memória. Mesmo ferido, ele lembra, e lembrar é resistir. Hoje, muitos jovens estão a resgatar o verdadeiro sentido do alambamento. Eles não querem luxo, nem listas absurdas. Querem apenas honrar o sagrado. Querem que o amor seja o centro e que a tradição volte a ser espiritualidade, não transação. Porque em África, o amor nunca foi compra. Foi sempre aliança entre corpos, famílias e almas. E se um dia alguém te perguntar: o alambamento é vender a filha? Responda com calma: não, em África, o alambamento é reconhecer o valor da mulher e agradecer a terra que a fez florir. Mas, será que todos os africanos ainda o veem assim?
Será que o amor consegue sobreviver entre tradição e modernidade? Na próxima parte, vamos entrar nas cidades modernas. Vamos ver como o alambamento se transformou e como muitos jovens tentam equilibrar o amor, a cultura e o dinheiro. Hoje, em África, o alambamento já não acontece só nas aldeias. Agora também vive nas cidades, entre prédios altos e carros modernos, entre o telemóvel e o tambor. Os tempos mudaram, mas o coração continua africano. Há casais jovens que vivem o alambamento de forma simples, com amor, respeito e sorriso. Eles trocam apenas uma garrafa de vinho, um pano tradicional e bênçãos das famílias. Para eles, o mais importante não é o que se dá, mas o que se sente. Eles sabem que o amor verdadeiro não precisa de luxo, precisa de verdade. Mas também há quem viva o outro lado, onde o pedido virou desfile de riqueza, onde o amor se mede pelo valor da lista e onde a tradição se afoga no orgulho. Há homens que se endividam para casar e pais que perdem o sentido da bênção. E no meio disso, há mulheres que se sentem mercadorias, quando na verdade são milagres. Porque a mulher africana não é um preço, ela é um presente do Criador, um espelho da força da terra, um elo entre o passado e o futuro. É por isso que o alambamento precisa renascer, não para ser esquecido, mas para ser limpo, purificado da ganância e devolvido ao coração. O verdadeiro alambamento não se faz com luxo, mas com intenção. Com a bênção dos mais velhos, com o sorriso das mães, com o respeito dos homens e com o brilho das mulheres. Em África, cada tradição tem alma, e se cuidarmos dela, ela também cuidará de nós. Não precisamos apagar o antigo para viver o novo, precisamos equilibrar, trazer a sabedoria dos ancestrais para dentro do mundo moderno. O alambamento não é vender a filha, é celebrar o valor da mulher. É lembrar que o amor é sagrado e que em África o casamento não é apenas entre duas pessoas, mas entre duas famílias e dois mundos. Que cada pedido seja bênção, que cada mulher seja honrada e que cada homem entenda o verdadeiro sentido da palavra: respeito. Porque o amor africano é ancestral, é profundo, é eterno. Este foi o Eco Africano. A tua voz, a tua história, a tua África.